O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Vamos falar hoje sobre reforma íntima, que é fundamental para o desenvolvimento de todo e qualquer ser humano, independentemente dele seguir um caminho mediúnico, de estar à disposição como um instrumento da paz das almas, de um consulente ou até mesmo de uma pessoa que se coloca como descrente de qualquer crença ou de algum tipo de religação a Deus. Por que essa reforma íntima ela é fundamental? Existe uma máxima que vem da filosofia oriental que é verdadeira. Você é o único responsável pelo seu processo. As escolhas sobre o enfrentamento que você faça em relação à sua vida, ela está relacionada única e exclusivamente a você. Quando você busca a orientação, o apoio e o suporte da espiritualidade, a espiritualidade ela lança luz. E eu vou fazer uma analogia. O espírito encarnado é como um explorador de cavernas, que adentra a uma grande estrutura escura com um capacete e na ponta uma grande lâmpada para iluminar o caminho dele. A espiritualidade é essa luz. O encarnado é o único que dará passo a passo dentro dessa caverna, que fará escolhas, se vira à direita ou à esquerda, se sobe ou se desce, se vai até o fundo da caverna ou não. Não é o seu orixá, não são as suas almas que vão contrariar a sua liberdade de escolha. Eles vão apontar caminhos. E esses caminhos apontados, sem sombra de dúvida, têm a intenção de lhe construir uma trajetória dentro da sua missão e dentro do bem. Agora, a decisão de seguir esse caminho, ela é sua. E fazer uma reforma íntima e pessoal, ela é fundamental para que nós possamos estar cada vez mais conectados e próximos desta inspiração vinda da espiritualidade. E qual é o ponto de partida dessa reforma íntima pessoal? Antes de se buscar e de se incorporar em entidades, o espírito na Terra ele precisa incorporar a si mesmo. Ele precisa se conhecer. A espiritualidade começa na consciência de quem somos no nosso mundo interno. E se eu não gero essa consciência, eu crio um distanciamento muito grande entre eu e a realidade espiritual. Sem uma auto-verdade, sem esse conhecimento, o desenvolvimento pessoal, espiritual, ele vira uma performance, não uma presença. É como se a vida fosse lhe levando e não você conduzindo a sua vida. A grande armadilha moderna dos tempos atuais, assim como isso participa de vários outros contextos, está relacionada à espiritualidade performativa. É uma espiritualidade que a gente faz de conta, onde você mede essa espiritualidade por ritos, por consultas, por direcionamentos espirituais, processos públicos, e isso se confunde com uma efetiva conexão espiritual, porque é preciso ter uma validação social, estética, tem que ter um discurso emocional, e isso muitas vezes fica muito acima daquele grande encontro que eu deveria provocar entre eu, comigo mesmo, e entre as minhas entidades, para que não ocorra poluições e má interpretações daquilo que existe. Nós humanos somos formados de corpo, de mente e de espírito. E essas três estruturas precisam funcionar de maneira orquestrada. O fato de estarmos na Terra não nos
permite termos uma soberania absoluta de um em relação ao outro. Se eu não cuido do meu corpo, se eu me lanço a vícios, se eu não cuido da minha mente, me deixo afogar em ansiedades e depressão, obviamente qualquer uma dessas situações vai impactar na minha relação espiritual. Se eu abandono a minha mente e o meu físico e vivo só para o espiritual, eu vou ter um buraco muito grande de desequilíbrio. E isso também vai afetar essa minha conexão com o espiritual. O espírito, ele inspira. A atitude sustenta. E ambas precisam agir de forma coerente. O sofrimento humano, ele é real. A espiritualidade não vai apagar esse sofrimento. Ela vai te ajudar a organizar e ela vai ajudar você a transpor isso. Agora, você precisa construir essa orquestração. Se eu quero o bem, eu preciso fazer o bem. Se eu não quero sofrer atos egoístas, eu não posso ter atos egoístas. Se eu quero um princípio de equidade entre as pessoas, eu não posso gerar competições desiguais entre as pessoas. É necessário ter uma ética como ponte. O médium em relação ao mundo espiritual e o consulente, aquele que venha buscar a orientação com a sua postura do dia a dia, seguindo as diretrizes que recebe em termos de ensinamento. Conceitos de lealdade, amor, caridade precisam ser vividos na prática, no ato, nas escolhas, e não serem vistos meramente como um altar mental ou como um fator de promoção. Eu não posso ser apenas caridoso quando me convém. Eu não posso amar simplesmente quando eu estou num ambiente em que o amor toma conta. Isso precisa ser uma prática. Eu preciso ser coerente com aquilo que se aprende dentro de um rito e que precisa ser ressignificado dentro do nosso cotidiano. Planejar, sustentar, iniciar e concluir é o grande funcionamento de todo e qualquer espírito. Porque nós temos uma tarefa. Nós temos uma tarefa enquanto filhos, enquanto pais, enquanto maridos, enquanto esposas, enquanto profissionais, enquanto membros de uma sociedade. E eu não posso adotar um cenário e uma história diferente para cada um desses contextos, porque isso é desequilíbrio. Se eu prego o amor, eu preciso viver o amor. Se eu acredito nesse amor, eu preciso levar para todos os segmentos. A responsabilidade, ela não é parcial, ela é total. É preciso iniciar, ter coragem de começar a mudança interna. E para isso, eu preciso ter a consciência plena de como um bom espírito encarnado, eu tenho atos a serem reformados dentro de mim. Isso não me torna menor. Isso dá para mim a humildade necessária para o meu crescimento e para o cumprimento da minha tarefa. Depois desse início, eu preciso dar sustentação, que é manter uma postura, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque essa reforma não é para o outro, essa reforma é para você. Assim como eu preciso adaptar, ajustar o plano sem perder a direção que eu quero alcançar no meu caminho. E efetivamente eu preciso concluir, eu preciso finalizar os meus processos internos. Eu não posso ficar abrindo N diferentes planos, metas, objetivos e deixar metade por aí em aberto. Eu acabo fazendo tudo e não fazendo nada. Eu preciso libertar o personagem interno que habita dentro de mim e encontrar uma identidade real. A sociedade moderna, ela se reveste muito de grandes personagens, onde eu tenho uma atuação dentro de casa, uma outra no meu espaço de trabalho, uma outra no espaço espiritual que eu busco, e eu vou me mascarando o tempo todo até chegar ao ponto que eu não sei mais quem eu sou. Eu já falei aqui, a morte filosófica, ela acontece quando eu estou vivo. E quanto mais eu vivo esses personagens idealizados, mais eu vou matando dentro de mim
o que me corrói. E eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu vivencio e que me traz muita gratificação. Eu repetidamente encontro uma das minhas filhas de santo na minha atividade física que eu faço diariamente. E cada vez que eu a encontro, ela me abraça, pede a minha bênção, eu abençoo ela. Independentemente dessa academia estar vazia, dela estar na companhia de alguém, isso acontece de uma forma espontânea. É a minha filha de santo vivendo o processo dela de crescimento. Ela construindo uma transição importante entre a realidade material e a realidade espiritual. Por que eu falo isso? Porque muitos, inclusive, temem assumirem e baterem no peito que são filhos de um orixá, que seguem uma determinada religião afro, ou que se comportem de uma forma fraterna em virtude daquilo que os outros vão achar. Nós precisamos, aos poucos, eliminando aquilo que nós idealizamos. Porque nem tudo aquilo que nós idealizamos é real. E nem tudo aquilo que nós idealizamos necessariamente é saudável. Nós temos que ter a benevolência como um instrumento espiritual e humano. Fundamentalmente como uma ferramenta humana. Porque ser benevolente consigo é o primeiro passo. Você não pode exigir uma perfeição moral, nenhum discurso bonito. Você tem que ter a consciência de que você está construindo, nem que seja um tijolo por dia. Ser benevolente com o outro não é atacar as pessoas, criticar as pessoas e desqualificar as pessoas pelas escolhas ou pelos caminhos que tomam. É você saber acolher e você saber orientar independentemente da reação que essa pessoa vai ter. E a grande benevolência com a mediunidade é dar e traduzir a linguagem de afeto e respeito aos consulentes. É você ensinar, é você estar de braços abertos, mesmo que ele te solicite alguma coisa muito absurda. Porque o nível e o atual estágio de evolução dele dá isso a ele. Ele precisa disso, ele precisa ser orientado. O que nos desgasta e o que nos faz não evoluir? É você ter uma incoerência entre o rito que você busca com o seu dia a dia. É você ajoelhar, orar, bater cabeça, ouvir as palavras do preto velho e ter uma atitude absolutamente oposta. É você não ter ética, que é o princípio da relação do bem com você e com o outro. É você não sustentar responsabilidade. É você não ser caridoso. A pergunta é, você já reformou alguma atitude que você precisa? Coisas que você ouve com recorrência, que as pessoas acreditam que são importantes para você? É uma boa pergunta. Onde o seu coração não acompanhou o que a sua mente julgava espiritual? Você já tentou dar orquestração? Reflita sobre isso. Reflita sobre o como você está. Não delegue nenhuma responsabilidade ou culpa para nenhuma pessoa e se faça o seguinte questionamento: qual é a minha parte de responsabilidade em relação a esse processo pesado e negativo que eu vivo? E assim você vai começar a sua reforma. O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda.